Você já viu os tipos de grito na academia? Não. Tipo assim, ó, tem um padrão que é o... Mas aí tem uns bem fora da curva, tipo... Nossa. Tchip! 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 E do Titê? Eu já teve de tudo, cara. Tem um meu que é um corte eterno. Bora. 3, 2, vamos! Bora! Vai! Vai! Tá fácil! Tá fácil! 11! Bora! Vai! 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 Tá fácil! Véi, que viagem é essa, véi? Tá fácil! Ai, meu Deus! Tire esse doente daqui.